Para mim, esses convites sempre são desafios. Todo desafio tira a gente de uma posição confortável. No entanto, uma maturação intelectual, um discernimento ético, um comprometimento social somados são resultados do enfrentamento de desafios que a vida nos proporciona. Não fugir de desafios, sempre digo, é uma sabedoria. Enfrentar desafios, desafiar-se, é viver. Agradeço aos professores Tiago e Fábio, que fizeram primeiro contato comigo, a professora Elizabeth, representando a universidade, e a todos os professores que estão conosco essa noite, da Universidade de Cruz Alta, a coordenação do evento, que é essa integração entre o programa de mestrado e doutorado com o curso de Direito. Agradeço, digo de novo, este convite, lembrando o nosso professor Paulo Schneider, que dizia há poucos dias atrás, em alemão, Danken tem uma relação com Denken. Quer dizer, pensar e agradecer estão muito próximos. Falo de desafios. Desafios têm a ver com caminhos e não apenas com resultados. Os resultados são importantes, mas encontrar caminhos, escolher caminhos, discernir caminhos para chegar a determinados resultados sempre foi um desafio para viver e sempre foi um desafio para a trajetória filosófica e científica. E digo para vocês que estão me ouvindo, encontrar caminhos é um dos enormes desafios da ciência atual. Por quê? Porque nós nunca tivemos, na história humana, tantas informações daquilo que já deu certo e de tantas informações que não deram certo na trajetória científica. E temos, ao mesmo tempo, muitas pesquisas e muitas informações que ainda não foram enculturadas na vivência cotidiana das pessoas e de povos, e não foram enculturadas na cultura científica. Das histórias humanas, das culturas humanas, das trajetórias científicas, temos de aprender algo. A felicidade geracional humana, aquela felicidade contextual vivida por cada geração, é regada por águas do caminho ou é regada apenas por resultados? Ou de ambos, tanto do caminho como dos resultados? Eu lembro, como sou também professor de teologia, eu lembro Moisés na cultura hebraica que lutou, acompanhou o povo na resistência e na fuga da escravidão. Quando chegou numa montanha, viu a terra de longe, aquela que seria a terra da liberdade, e aí ele disse: vou morrer aqui. Você, Josué, assuma o caminho da conquista e não abandone o povo. Moisés morre antes da chegada. Morre no caminho. Morre ao fazer. Sua vida acaba no processo. Há sentido em a vida ser tolhida no caminho e não chegar ao objetivo? Lembro Luiz Alberto Vará, um jurista argentino, que esteve conosco durante 2 anos aqui na URI, de família judia, se dizia ateu. Pelos textos dele, a gente percebe que estudou muito Levinas, Derrida, Deleuze e Hannah Arendt. Luiz Alberto Vará lembra num dos seus escritos:
Manifestos para uma Ecologia do Desejo, é o texto dele, que muitas experiências de resistência na América Latina fracassaram. No entanto, diz ele, no processo de resistência, houve mudanças, houve aprendizados, houve vida. No caminho, houve transformações. Não colocar a ênfase apenas nos resultados, e sim no jeito de fazer, no jeito de pensar, nos pressupostos teóricos do realizar, parece ser um dos desafios da ciência no século XXI. Eu, quando recebi a proposta, o convite, o Tiago me disse assim, inventa um título. E eu enviei um título. E o título que eu enviei, eu vou ler agora, palavrinha por palavrinha, para até já dizer a ideia de fundo que me animou a falar nesta noite. Eu escrevi o seguinte, abordagens metodológicas, 2 pontos. Um olhar, um ouvir coletivo integrador na elaboração de saberes e de conhecimentos e reconhecimentos. Eu quero, antes de ir ao meu texto, que em grande parte eu escrevi, eu quero dizer que no título eu incluí olhar e ouvir. E como a temática de fundo são abordagens metodológicas, o olhar está profundamente vinculado ao ver, ao verificar, que são verbos da análise. Ouvir é um outro verbo. Tem a ver com ouvido, tem a ver com audição. Toda reflexão hermenêutica nós não teríamos se não tivéssemos ouvido. Em grande parte, o ouvir tem a ver com interpretação, tem a ver com temas que nem alteridade não teriam surgido se não houvesse a metáfora do ouvido. Então, é muito importante, eu diria assim, hoje, quando a gente fala de abordagens metodológicas, nós olharmos o olho, nós olharmos o ouvido, como metáforas, eu diria assim, até como símbolos, para nós captarmos as reflexões que o ser humano fez ao longo da sua história científica. Por que eu pensei neste tema? O que me levou a essa temática mesmo para propô-la? E quem me desafia profundamente a refletir esse tema? Antes de responder refletindo este porquê, este o que e este quem, quero dizer uma palavra sobre a palavra metodologia, relacionando-a com caminho. A palavra metodologia integra 3 palavras gregas: met, rodós e logos. Tem uma preposição, met através de. E tem os 2 substantivos. Rodós é caminho, logos, uma tradução literal, podemos dizer palavra. Metodologia é uma palavra através de um caminho. Uma das ênfases da palavra metodologia está dada pelo substantivo intermediário que faz pensar em caminhos, em processos, em dinamicidade, em algo não fixo, em algo não seguro, em algo a ser construído, em algo não dado, em algo a ser inventado, em algo a ser criado. Ao pensar em caminho, não se pode pensar só em procedimentos. Muito importante essa ideia. Ao pensar em caminho,
não se pode pensar só em procedimentos. Necessita-se pensar em pressupostos ontológicos e pressupostos epistemológicos. E aqui eu digo que eu aprendi com uma professora que veio da África do Sul, num congresso na Este, a utilizar esta palavra, pressupostos, também para ontologia, e não apenas para epistemologia. Por isso, depois mais vai ficar mais claro, mas aqui eu falo, e eu diria assim, esta é uma frase central, uma ideia central que eu quero acentuar. Necessita-se pensar em pressupostos ontológicos e pressupostos epistemológicos quando se pensa em caminho. Precisa-se pensar nos sentidos e significados de cada verbo que se escolhe ao traçar um caminho de pesquisa. É preciso discernir se este verbo é mais de abordagem, que integra pressupostos ontológicos e epistemológicos, ou se refere mais a procedimentos. É necessário discernir a trajetória histórica desta ação verbal na trajetória científica. Só vou dar um exemplo aqui. Quando nós falamos no verbo analisar, são 4 séculos, dá para dizer, de pesquisa vinculadas àquilo que a gente chama de análise. Se nós utilizamos o verbo interpretar, que é o verbo central da hermenêutica, o verbo interpretar tem uma história de um século e pouco na elaboração científica. Então, por isso, quando eu digo assim, de nós captarmos o verbo, é captarmos os pressupostos ontológicos e epistemológicos de sua trajetória. Volto a recolocar as questões acima que eu tinha feito. Por que eu pensei nesse tema? O que me leva a essa temática? Quem me desafia a refletir esse tema? E aqui eu quero lembrar alguns autores importantíssimos que eu venho estudando agora mais esses últimos anos e que me fazem me sentir muitas vezes angustiado. Como aqui na universidade, na URI, eu ajudo no programa de mestrado e doutorado em Direito, oriento vários mestrandos e doutorandos. A metodologia sempre é uma angústia para os nossos mestrandos e doutorandos, e também é uma angústia para nós professores. É uma área que nós precisamos estudar profundamente. E as ciências humanas, elas são, eu diria assim, a base teórica que nós precisamos não abandonar para nós conseguirmos fazer boas dissertações e boas teses, além também de boas monografias de final de curso. Então, quais são os autores que me ajudaram a refletir, eu diria assim, a pensar no tema? Um primeiro que eu lembro, Jacques Derrida. Este autor, quando a gente lê os livros dele, faz pensar no seguinte: o jeito como nós pensamos, o jeito como nós fizemos ciência, diz ele, este jeito gerou e continua gerando muitas violências, muitos fundamentalismos e muitos totalitarismos. Então, esse autor, quando você o lê, ele diz assim, olha, o jeito como nós pensamos, o jeito como nós fizemos ciência gera violências. Eu fico pensando, professora Kathleen, que depois vai nos brindar com sua fala, se o jeito de fazer ciência não gera o ódio. Quatro palavras em Derrida são muito importantes para entender a teoria dele. Logocentrismo, monolinguismo, etnocentrismo e fonocentrismo. Quando você entra nessas palavras,
você percebe o quanto ele fala e diz e nos alerta de que a trajetória científica que nós fizemos gera e continua gerando violências, continua gerando fundamentalismos e continua gerando totalitarismos. Porém, também quero logo dizer uma outra palavra. Este autor, ele fala de que no processo de desconstrução, não podemos esquecer que nós temos uma herança, nós temos uma dívida com o que nos foi legado. E aí eu me pergunto, ao nós hoje fazermos ciência, que implicações tem esse entendimento para fazer ciência hoje? E uma das conclusões que eu quero chegar na minha fala, que eu quero também não ser longo, quero ser breve pelo tempo que nós temos, mas uma das grandes conclusões que eu estou, últimos tempos, eu diria assim, defendendo, argumentando e tentando esclarecer isto para mim, que nossas pesquisas devem ser ao mesmo tempo analíticas, ao mesmo tempo hermenêuticas, ao mesmo tempo dialéticas, ao mesmo tempo complexo paradoxais, ao mesmo tempo sistêmicas. Nós conseguirmos integrar na mesma palavra e entender essa palavra como uma categoria analítica, como uma categoria hermenêutica, como uma categoria dialética, como uma categoria complexo paradoxal e até como uma categoria sistêmica. É uma das conclusões que eu já estou adiantando, que eu estou aqui, eu diria assim, defendendo e articulando. Outro autor que me faz e me fez pensar nesse tema é Edgar Morin. Edgar Morin, quando vocês estudarem os textos dele, lerem os livros, ele tem um verbo que ele repete em muitos textos. Qual é este verbo? Mutilar. Ele fala em mutilação. E ele diz assim, a ciência mutilou demais. É uma ideia que eu quero trazer dele aqui. Outra ideia que ele, pelo menos em 2 textos, eu tenho lido essa ideia dele que eu vou dizer agora. Ele diz assim, que nós, ao fazermos ciência, nós não podemos separar ontologia, epistemologia e metodologia. Eu venho refletindo muito sobre essa ideia nos últimos tempos. Como conectar, quando você faz ciência, nas diferentes áreas, para que nós tenhamos esta conexão entre ontologia, epistemologia e metodologia. Outros autores que, nos últimos anos, nos ajudam muito para problematizar o jeito de fazer ciência, é Humberto Maturana e Francisco Varela. Árvore de conhecimento, a biologia do conhecer. Maturana com sua teoria científica sobre o observador. Com Maturana, nós estamos aprendendo que a coisa observada pelo observador muda, se transforma no processo da observação. Com Maturana, nós aprendemos que a participação do observador no processo da observação é decisiva nos resultados da observação. Com Maturana se aprende que não é possível não existir vínculos entre o observador e a coisa observada. Com Maturana, estamos aprendendo que não é possível separar a coisa observada do sujeito observador. Pergunto-me se poderia ter surgido um Maturana e um Varela se não tivéssemos toda uma reflexão filosófica sobre o ser humano como ser de linguagem.
a hermenêutica, toda a reflexão feita desde o final do século XIX, e especialmente do século XX. Somos linguagem, construímos linguagens, somos construídos por linguagens. E aí cabem algumas perguntas. Existe a linguagem humana ou existem linguagens humanas? Há uma linguagem originária e derivações desta, ou existem linguagens contextuais? O sentido brota do contexto ou brota de alguma estrutura originária? Ou do contexto ou de alguma estrutura? Essas perguntas, elas brotam, eu diria assim, quando você lê Derrida. Lembro Gianni Vattimo. Ele insiste em nós superarmos uma ontologia da essência e inaugurarmos uma ontologia da atualidade. Superar uma verdade essencial e inaugurarmos verdades históricas. O que significa isto para o viver cotidiano e para o fazer ciência? Superar pressupostos, inaugurar outros paradigmas. Quais pressupostos? E aqui eu vou adiantar também uma conclusão. Onde se pretende chegar? Superar uma ontologia da essência e os pressupostos epistemológicos da simplicidade, da estabilidade e da objetividade. Nós vamos ver que não dá tempo hoje à noite nós discutirmos tudo isto, mas o processo analítico que nós tivemos pela abordagem analítica foi fundamentalmente para chegar à simplicidade, para chegar à estabilidade e para chegar à objetividade. Hoje nós somos desafiados a fazer ciência nas diferentes áreas, e inclusive no direito, a fazer ciência a partir de pressupostos epistemológicos da complexidade, da instabilidade e da intersubjetividade. Então, só repetindo estas 6 palavrinhas que eu disse aqui, nós fizemos muita ciência na simplicidade e precisamos fazer ciência na complexidade. Nós fizemos muita ciência tendo como pressuposto epistemológico a estabilidade, e nós precisamos fazer ciência com pressuposto epistemológico da instabilidade. Nós fizemos muita ciência acreditando na verdade objetiva, e nós precisamos fazer muita ciência a partir do pressuposto epistemológico da intersubjetividade. Quero lembrar ainda Richard Rorty. Richard Rorty é um filósofo pragmatista dos Estados Unidos. Ele nos faz refletir o tema da felicidade. No livro dele, que tem como título Ética Laica, ele argumenta que uma das razões da infelicidade humana está nos pressupostos teóricos, como nós pensamos, e a partir desse pensamento, dessa estrutura de pensamento, nós organizamos nossas vidas. Para sermos felizes, diz ele, necessitamos desconstruir uma base teórica que gera infelicidade. Neste livro, ele pega no pé, eu diria assim, da Igreja Católica. Ele diz assim, olha, se o Papa, a Igreja Católica, quiser com que a humanidade seja mais feliz, ela precisa, de certa forma, abdicar de uma base teórica. Então, Richard Rorty é um outro que nos desafia a pensar a ciência hoje.
Se nós lembrarmos todos os autores que conhecemos e também que não conhecemos, que nos ajudam a ter um pouco mais a consciência da destruição da nossa casa comum. E aqui eu lembro só um texto que eu estudei há 3 anos atrás, e faço questão de dizer um texto muito bom a ser lido e a ser estudado, que é o texto do Papa Francisco, Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Eu vejo que nesse texto o Papa foi muito bem assessorado por cientistas do mundo inteiro. Não é um texto para católicos apenas. Somos, eu diria assim, lembrando esse texto e lembrando todos os autores que nos ajudam a entender a destruição que a ciência possibilitou para a nossa casa comum. Nós somos possivelmente a primeira geração que possui vastas informações de como a espécie humana é autodestrutiva. E o quanto pressupostos ontológicos e epistemológicos têm colaboração nesta ação destrutiva, que é resultado da ação humana ao fazer ciência. Quero brevemente agora lembrar uma estrutura de pensamento da cultura hebraica. Nós temos aqui nosso grupo, eu lembro a Kathleen, lembro o Fábio, lembro estudantes de teologia que estão junto conosco. Eu, na minha história acadêmica, eu tive, eu diria assim, a chance de estudar por uns 20 anos hebraico. Que minha tese de doutorado, dissertação de mestrado, eu fui estudar esses textos escritos no hebraico bíblico. E uma coisa me chamou muito a atenção desde 87, que foi o ano que comecei a estudar hebraico, que quando o professor Kathleen, professor Cláudio Mols, na Este, dizia assim, no hebraico, nós não temos o verbo ser, e também não temos o verbo estar. Nós temos o verbo ser e estar. Eu me lembro que o único verbo, o verbo, ao mesmo tempo, ele é ser e estar. Inclusive, um dos nomes de Deus que aparece nessa tradição hebraica provém deste verbo, que é Yahvé, Jeová, Javé. E aí eu lembro quando nós temos aquele texto em Êxodo, e que Moisés pergunta o nome. E aí o que Deus responde? Ele diz assim, eu sou aquele que estou contigo aí. Estou dizendo algumas palavrinhas a mais. Mas eu sou aquele que estou, eu sou aquele que sou. É o verbo ser, estar misturado. E eu gostaria de brincar um pouco com essa linguagem. Se nós hoje, no dia a dia, não usássemos tanto o verbo ser. Se eu dissesse aqui, agora eu olhando para mim, ao invés de dizer eu sou professor, eu dissesse eu estou professor. Eu sou estando professor. Eu estou sendo professor. Vamos falar da categoria pai. Eu estou pai. Eu sou estando pai. Eu estou sendo pai. E eu diria assim, vamos brincar um pouco na área de gênero. Vejo alguns rostos de homens e também alguns rostos de mulheres. Eu diria assim, você mulher que está me escutando, se você dissesse assim, eu estou mulher, não seria estranho? Ou se eu dissesse como homem, e os rostos de homens que eu estou enxergando, ao invés de dizer eu sou homem, eu dissesse eu estou homem. Assim poderíamos dar muitos exemplos.
Eu diria assim, você poderia imaginar como seriam as culturas, as relações humanas, as relações sociais, se não separássemos o verbo ser do estar? E vou dizer uma ideia rápida de Derrida. Derrida diz assim, o sentido brota do contexto. Voltando ao meu texto. Como seriam nossas relações interpessoais se não usássemos o verbo ser com tanta intensidade no dia a dia? A dominação ontológica seria tão intensa? A autoidentificação ontológica que se mostra em grupos humanos que não mais resistem é dramática. E lembro agora esta professora da África do Sul, num congresso da Este, que falava da dominação ontológica, eliminando a alma existencial dos negros, fazendo com que não haja mais nenhuma resistência, nenhum sonho, nenhuma esperança. O domínio ontológico rega como água a razão epistêmica. O domínio ontológico elimina a autoidentificação. A pessoa não se identifica e não se autocompreende humana. Ali eu comecei, a partir dessa professora, a entender de que existem também pressupostos ontológicos. E essa professora no corredor, conversando, ela dizia, sim, ela vendo os negros não terem mais nenhuma resistência, que é uma morte existencial, diz ela, uma morte ontológica existencial. Quando se desvincula o verbo ser do verbo estar, não se corre o risco de haver uma desvinculação do tempo, do espaço, da existência, da história. Eu imagino que Heidegger, quando escreve Ser e Tempo, está com uma preocupação cuidadosa de integrar e conectar ser e tempo. Ser como evento, ser como acontecimento, ser como sendo. Eu diria assim, Tiago, rapidamente esta fala inicial, para muito rapidamente, eu não quero ocupar mais do que 10 minutos agora, para dizer o meu título central. Eu fiz esta fala, eu diria assim, introdutória, para chegar a um núcleo que não quero, de forma alguma, aprofundar muito. Já dizia, num outro momento, para o professor Fábio, que eu diria hoje à noite algumas ideias que depois, com o professor Fábio, com o professor Tiago, com tantos professores, lembro aqui o professor Lívio, com quem eu trabalhei e trabalho muito aqui em Santo Ângelo, o professor Lívio Arenhardt, que também me tem ajudado muito a entender essas coisas que eu estou dizendo para vocês hoje à noite. Uma palavra muito rápida em relação ao título, propriamente, abordagens metodológicas. Últimos 2 anos, últimos 4 anos, eu diria, estou trabalhando a matéria de metodologia no programa de mestrado e doutorado em Direito aqui. E também tive muitas boas companhias com vários professores aqui da universidade, com quem também converso, discuto, aprofundo. E um deles, que é conhecido de Cruz Alta, é o professor Copete, com quem eu dialogo muito também esta parte mais metodológica. Uma ideia que eu sempre ressalto, quando a gente fala em abordagens metodológicas, em metodologia, nós precisamos distinguir 4 expressões que não são a mesma coisa. Uma é modo de raciocínio. Outra
é métodos de abordagem epistemológica. Outra é métodos de procedimento. E outra é técnicas de pesquisa. A gente precisa clarear essas 4 expressões para não misturá-las. Nós nos acostumamos a falar método indutivo, método dedutivo. Eu não digo que esteja errado, mas muito mais apropriada é a expressão modo de raciocínio. Porque indução e dedução são lógicas, não são propriamente métodos, são modos de raciocínio. Nós precisamos nos acostumar a falar em métodos de abordagem epistemológica, porque esta categoria ela faz entrar no núcleo daquilo que é central como pressuposto. Analisar é um verbo, como dizia antes, que não é um verbo qualquer. Analisar é um verbo de método de abordagem e não é propriamente o método de procedimento. Interpretar também não é um verbo de um método de procedimento. Interpretar é um método, é um verbo de método de abordagem epistemológica. Então, esta clareza dos termos, ela é muito importante. Métodos de procedimento, quando a gente fala em pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, pesquisas mistas, método hipotético dedutivo, essas palavras, elas não são propriamente de abordagem. Essas palavras são de procedimento. Então, hoje à noite, quer dizer, esse pouco tempo, Tiago, ainda que eu quero falar, eu quero entrar naquilo que eu chamo de verbos de abordagens epistemológicas. E digo de novo que esses verbos não são apenas de procedimento, são ações de abordagem epistemológica. Eles vêm imbuídos de uma ontologia e de uma epistemologia. Essas ações vêm regadas de uma água de pressupostos teóricos. Vamos, inicialmente, ao verbo analisar, eu vou priorizar estes 2 hoje à noite e talvez rapidamente dizer uma palavrinha sobre outros verbos. O verbo analisar. O verbo analisar como um verbo de abordagem, ele pressupõe, vejam, ele tem pressupostos. O verbo analisar pressupõe disjunção, separação, descontextualização. Disjungir, separar, descontextualizar, descrever, medir, calcular, classificar, são ações procedimentais dentro da ação de abordagem epistêmica de análise. Análise separa o sujeito observador da coisa observada. Quer-se apreender a verdade objetiva. Quando se diz verdade objetiva, que ontologia e que epistemologia está presente nessa linguagem? A verdade objetiva é o espelho da realidade. E aqui eu lembro de novo Richard Hort, um livro que eu tenho estudado já faz alguns anos, A Filosofia e o Espelho da Natureza. A tese central deste autor consiste em mostrar como a filosofia moderna foi em grande parte dominada por uma ideia básica. O pressuposto de que a mente se caracteriza por espelhar a natureza, o que garantiria a possibilidade do conhecimento da representação correta da realidade. Por isso, eu lembro que o verbo analisar não é um verbo qualquer. Ele tem pressupostos. Ele tem pressupostos, assim, muito claros. E Richard Hort é um dos autores que nos ajuda a entender os pressupostos que estão por detrás do verbo analisar.
A análise me fornece a apreensão da realidade e não a compreensão da realidade. Muito importante, pessoal. O verbo apreender é um verbo vinculado à análise. A análise faz com que eu apreenda a verdade objetiva. Quem faz compreender é a hermenêutica. Nós não podemos dizer que a análise faz compreender. A análise faz apreender a realidade objetiva. A compreensão, compreender, é um verbo da hermenêutica. No entanto, uma das coisas importantíssimas que nós precisamos captar, nós não podemos desvincular a apreensão de compreensão. Que talvez, se der tempo, que a gente vai ainda analisar isto um pouco mais daqui a pouco. Pela análise, o sujeito não participa da criação da verdade. A realidade se apresenta como verdade. O critério de verdade é a fidelidade ao objeto, objetividade. E aí, muito importante, eu acho que toda a tradição cartesiana, René Descartes, naquele livrinho, O Método, ele já faz, eu diria assim, possibilitar esta compreensão. Vejam que aqui eu falei muito rapidamente da abordagem analítica e da abordagem hermenêutica. Nós temos a abordagem dialética e a abordagem complexo-paradoxal, muito importantes hoje para interligar essas duas abordagens na construção de teses e na construção de dissertações. Se na abordagem analítica o verbo analisar é o centro, se na abordagem hermenêutica o verbo interpretar é o centro, na abordagem dialética nós não temos um verbo muito seguro. Seria dialetizar, mas quando você estuda o verbo dialetizar, ele nunca recebeu o sentido que ele mereceria. Eu aqui trago um verbo que tem um vínculo com crítica e um vínculo com emancipar. E faço uma conjugação, eu diria assim, um dos verbos centrais das abordagens dialéticas, um verbo que não existe no nosso português ainda, mas eu diria assim, que nós podemos ir conjugando. É um verbo criti-emancipar, onde você liga crítica com emancipação. Então, sendo o interesse do conhecimento da abordagem epistemológica crítico-dialética desenvolver uma criticidade emancipatória, e a finalidade da pesquisa é desenvolver a crítica e orientar a ação social e política, o grande critério de verdade desta abordagem é a praxis da desalienação. Nossas pesquisas, nossas teses, eu digo isso no final, né, que estamos já chegando ao final, são teses onde a gente integra análise, são teses analíticas. Ao mesmo tempo, são teses dialéticas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos partes desta tese, dessa dissertação, que são, eu diria assim, perspectiva crítica emancipatória. Então, a perspectiva dialética, ela vai entrando em nossas teses. Por último, e fechando, na abordagem complexo-paradoxal, quais são os verbos centrais que nós estamos como que descobrindo hoje? Descobrindo a partir de Morin, descobrindo a partir de muitos autores da filosofia, onde nós precisamos inventar linguagens para dar conta dos desafios que os teóricos nos trazem. Todos os verbos
relacionar, interrelacionar, interconectar, interdepender, são verbos novos, novos dentro de uma abordagem epistêmica. São esses verbos que vão fazendo parte, eu diria assim, desta abordagem complexo-paradoxal que, aos poucos, vai se tornando, essa abordagem, aos poucos, vai se tornando cultura científica. Eu diria assim que o grande interesse do conhecimento mediante abordagem complexo-paradoxal é ecológico. O que é ecológico? Oikos, casa. Tudo o que nós fizemos, criamos, inventamos para entender, compreender e viver melhor nessa casa comum. Tudo isto, a gente diria assim, é um interesse ecológico. Aumentar a qualidade de vida. Então, todas as pesquisas dentro desta área complexo-paradoxal, além de nós compreendermos mais profundamente as interconexões, interrelações, as interdependências, as misturas que as outras áreas científicas, ou seja, as outras abordagens, não conseguiam trabalhar, relacionar, nós estamos como que aprendendo nesta abordagem complexo-paradoxal. E ali o grande critério de verdade, eu diria assim, é o diálogo interdisciplinar. Como conclusão, eu diria, nós temos 2, 3 grandes ideias que eu estou jogando hoje à noite, sem ter aprofundado nenhuma, mas jogando, eu diria assim, que nós precisamos estudar muito isto. Nós precisamos superar os pressupostos epistemológicos da simplicidade, estabilidade e objetividade. E, aos poucos, integrar na vida e na ciência complexidade, instabilidade e intersubjetividade. Essa seria uma das primeiras grandes conclusões, eu diria assim, que nós precisamos estudar. Segunda, conectar as várias abordagens ao se fazer uma pesquisa. Conectar, interrelacionar, análise, interpretação, crítica, emancipação e interrelação. E aqui até, eu diria assim, sistematização, quer dizer, as pesquisas vinculadas à compreensão de sistemas e esta integração, interrelação de sistemas. Conceber aquilo que eu disse lá no início, uma única palavra como uma categoria, ao mesmo tempo, analítica, hermenêutica, dialética, complexo-paradoxal e sistêmica. Eu tenho feito uma proposta de um texto que eu discuti no ano passado no Congresso, no Comped, em Direito, lá em Belém do Pará, onde eu faço uma abordagem metodológica com a palavra laicidade, onde eu tento compreender esta categoria como uma categoria analítica, mas ao mesmo tempo hermenêutica, dialética e complexo paradoxal. Eu acho que é esse desafio que nós temos hoje pela frente, para nós não abandonarmos a tradição, para nós não falarmos mal da análise. Pelo contrário, nós precisamos aprender a analisar muito, mas saber entender os pressupostos ontológicos e epistemológicos por detrás da análise. Assim, para compreender, dentro dessa perspectiva hermenêutica, os pressupostos epistemológicos da interpretação. E, por último, última conclusão, e aí eu fecho 21 e 19, para fechar 21 e 20, de que nós fazermos ciência dentro desta compreensão não é apenas fazer ciência para nós discutirmos em universidades. Essa discussão nós precisamos fazer para se tornar cultura, para se tornar vivência hoje nas nossas relações. Penso que
se nós conseguirmos integrar profundamente ou diria assim, em outras palavras, se nós conseguirmos integrar em nossa vida a conjugação do verbo ser não tão intensamente, nós criamos menos violências. E o verbo ser tem a ver com ontologia. Nós integrarmos o ser e o estar, nós conseguirmos captar exatamente de que o sentido brota do contexto, muito importante. Nós não conseguiríamos hoje falar, por exemplo, de direitos, a diferença, se nós não tivéssemos esta compreensão de que o sentido brota do contexto.